Abram suas Bíblias, por gentileza. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Enquanto você encontra, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade. Agradecer ao Senhor pela minha família, pela minha vida. Louvar a Deus pela vida dos meus pastores, Arlindo e Roberta. Pela vida do presbítero Fabiano, que tem me confiado oportunidades nesse ministério, não só hoje, mas outras também. Que Deus possa recompensá-lo por cada pessoa que você incentiva. Amém? Todos encontraram? Leiam comigo a partir do verso 23. Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente veio sobre o mar uma tempestade violenta com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou Jesus. Como é pequena a sua fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Glória a Deus. Podem se assentar, queridos. Janara, coloca para mim, por favor, um fundo. Tá aí, não? Tem nada não. Jesus estava ensinando à beira-mar do mar da Galileia, o qual não é bem mar, é um lago cercado por montanhas. E nesse lago, choques de correntes frias e quentes, quando se encontram, causam vendavais repentinos. E ali Jesus vai ordenar os seus discípulos para passarem para o outro lado. Eles estavam na região de Cafarnaum. E o destino, o objetivo era chegar em Gadara. E a Bíblia diz que os discípulos seguem, obedecem Jesus e entram no barco. E seguir Jesus em tempo de calmaria é muito fácil. Seguir Jesus em tempo de bonança é muito fácil. Mas logo essa situação dos discípulos iriam mudar. Logo esse tempo dos discípulos iriam mudar. E o comentarista Charles Spurgeon, pregador, ele vai dizer a respeito sobre esses versículos que Jesus ele entra primeiro no barco porque Jesus era o capitão daquela embarcação. E quando Jesus é o capitão da nossa embarcação, ele é quem entra primeiro, é ele quem toma as decisões, é ele quem conduz. E Jesus vai entrar naquela embarcação como um capitão ali dos discípulos. E eu aprendo aqui que para seguir Jesus nós temos que abrir mão de algumas coisas. Na verdade, para seguir Jesus nós vamos ter que abrir mão das nossas próprias vontades, dos nossos desejos e querer e se prontificar a fazer a vontade dele. E a Bíblia diz que levanta-se uma tempestade e o barco é coberto, é açoitado pelas ondas. No grego, a palavra que Mateus usa é seismo, que significa terremoto, para que a gente tenha uma noção de quão violenta foi aquela tempestade que assolou a embarcação dos discípulos. E naquela região da Galileia, por estar situado ali em uma falha geológica ativa, é comum, frequentemente serem atingidos por terremotos. O último foi constatado em 1837, conhecido como Safed. Mas de forma metafórica, trazendo isso para os nossos dias, assim somos nós. Frequentemente sofremos tremores, terremotos e tempestades. Mas a pergunta dessa manhã é: quantas tempestades nas nossas vidas serão necessárias para que nós venhamos confiar totalmente em Jesus e em
terremoto, juízo. Sim, Onara, juízo, porque aqueles discípulos, apesar de andar com Jesus, apesar de seguir Jesus, eles não eram bons. Eles não eram perfeitos. Aliás, a Bíblia vai dizer que Jesus testifica sobre isso, dizendo que só há um bom. E é o Pai. Então, sabendo que os discípulos não são bons, eles também passariam por tempos difíceis em suas vidas. E a pergunta é se os discípulos que andavam com Jesus, escolhidos por Jesus, seguiam a Jesus, passaram por momentos de tempestade, porque nós não iríamos passar. Romanos capítulo 3, no verso 10, vai dizer: não há sequer um justo. Então, se nós estamos ainda aqui hoje, se acordamos, se respiramos, significa que a graça que Deus nos deu através de Jesus nos alcançou mais uma vez. Por essa razão, nós estamos aqui. E eu trago um trecho de um livro a qual eu estou lendo, que diz: confiar em Deus, apesar de, no meio de, é disso que se trata a fé. E vai entrar água no barco. Eu estava estudando os barcos dos judeus. Eles usavam como material para a vedação daquela embarcação o betume. O mesmo material, um dos que foi usado na embarcação a qual Noé estava ali com a sua família. Só que apesar de ser uma embarcação a qual tinha um revestimento de um material que era para vedar, naquele momento eles não estavam totalmente vedados, porque a Bíblia diz que água entra naquele barco. Porque a vedação, a segurança daqueles discípulos não estava no material, não estava na embarcação, estava em Jesus. E quem sabe havia ali algum discípulo, como Pedro, pescador, que conhecia do mar, conhecia de chuvas, tempos fortes. Quem sabe havia ali alguém como Pedro, com autossuficiência, achando que por ter tanto conhecimento não iria perder alguma coisa, a água não iria entrar na sua embarcação, porque tem pessoas que são tão autossuficientes que acham que a água nunca vai entrar na sua embarcação. Mas agora a água entra na embarcação dos discípulos. E a autossuficiência, queridos, ela nos afasta de Deus. E sabe o que é que eu observo? É que Jesus dormia. Marcos vai trazer, narrando esse mesmo acontecimento, como quem Jesus já começa a dormir enquanto está navegando. E sabe por que Jesus dormia? Porque às vezes somos tão autossuficientes que Jesus dorme para ver se a gente começa a clamar por Ele. Algumas vezes Jesus vai dormir na nossa embarcação, no meio da tempestade, para a gente lembrar dEle e clamar por Ele. E entender aquilo que Ele diz, que sem Ele nada podemos fazer. E às vezes, queridos, Deus vai permitir sim que ventos contrários soprem no nosso barco para chamarmos por Ele. E eu aprendo que para elevarmos o nosso nível de fé, vamos precisar passar algumas vezes por tempestades. Vamos precisar passar algumas vezes por ventos fortes, por mar revolto. Aliás, nós queremos aumentar o nosso nível de fé. Não se aumenta nível de fé em tempos de calmaria. Não. Enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor me lembrava. Quando Esther fez por volta de 6 anos, o Senhor começou a falar comigo de mais uma gestação. E eu fiquei um tempo em oração, até que Deus provasse para mim que realmente aquilo era a vontade dEle, que eu engravidasse mais uma vez. Porque na América a gente fica até com medo de ter o segundo filho, o terceiro. E o Senhor falou: é
minha vontade. Muitas coisas Satanás fez, mas o Senhor trazia à minha memória que quando eu parei de tomar os meus anticoncepcionais, já fazia 1 ano e meio e nada acontecia. E eu falava, Senhor, mas foi o Senhor que mandou eu parar, foi o Senhor que falou que eu teria uma nova gestação. E o Senhor falou, vá na sua médica, mas continue sem tomar remédio. E quando eu cheguei na minha médica, que foi médica de Esther, ela fez um exame. Quando eu estava fazendo aquela ultrassom, só eu e a outra médica auxiliar, irmãos, naquele quarto escuro, eu vi na ultrassom um embrião. Mas no material não tinha embrião, quando imprimiram. Mas eu vi, quem anda pela fé vê umas coisas doidas, né? E eu vi ali naquela hora. E depois eu fui para a sala com a minha médica. E ela falou, você quer engravidar de novo? Eu falei, sim. Ela falou assim, eu vou fazer você engravidar. E riu. Então eu olhei para ela e tinha uma moça traduzindo. Eu falei, diz a ela que Deus vai me fazer engravidar. E a tradutora falou aquilo para ela. Ela olhou para minha cara, não gostou, saiu, voltou e trouxe 3 caixas de anticoncepcionais para mim. E ela falou assim, você precisa tomar essas 3 caixas para que seu ciclo volte ao normal, seu período volte ao normal, porque não estava normal. E eu falei, tá bom. Fiquei ali ouvindo ela falar, ouvindo. E quando eu cheguei em casa, eu conversei com o Vitor. E só eu e Deus ali em casa, eu olhava para as caixas, olhava para o lixo, olhava para as caixas, olhava para o lixo. Eu abri o lixo, joguei as caixas e falei, Satanás, eu vou ficar com a palavra. Porque a palavra que Deus lançou sobre a minha vida é que era Ele que iria me fazer engravidar. E Ele me deu uma ordenança para que eu não viesse desobedecer e voltar a tomar remédio. Só que quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Satanás se levanta para desviar essa pessoa do propósito. Fisicamente, eu não tinha estrutura para receber outra criança. Mas era a vontade do Senhor. E se é a vontade do Senhor, o que é que a gente pode fazer? Tem que se render. Depois eu engravidei e com 7 meses me mandaram fazer uma ultrassom no hospital. E eu lembro que minha mãe falou, Ionara, não é normal tanto ultrassom. Eu falei, pois é, mas eu vou lá. E quando chegamos lá, uma ultrassom que deveria durar por média de 30 minutos, já ia quase 1 hora. Porque dizendo a médica desse hospital que estava fazendo minha ultrassom, que achou todos os órgãos do meu filho, mas não achava a coluna dele. Aí quando a menina traduziu para mim, eu falei, tá aí. Ela, não, mas a gente não tá vendo. Eu digo, mas tá aí. Porque a gente já tem que entrar em certos ambientes blindados, confiando em Cristo. E ela falava isso para mim, depois chamou o médico. E quando o médico entrou, eu vi na face dele um espírito de idolatria. Eu vi Satanás purinho no rosto dele. E ele falou, você vai precisar remarcar a sua ultrassom. E eu falei, tudo bem. Mas não tem vaga. Aí ele falou assim, não, mas a gente vai dar um jeito, vai ser urgente e a gente vai conseguir. E eu só calada assim, pensando, eu e Deus. A coluna do meu filho tá aí. E quando saímos da sala do hospital, da consulta, me pararam e marcaram a consulta de todo jeito. E eu cheguei no carro e eu falei com o Vitor, eu falei, nesse hospital eu não venho mais. Aí o Vitor falou, não amor, mas eles marcaram, tem que vir. E eu não estou aqui falando que a gente não tem que ouvir recomendações médicas. Eu estou falando que quando a gente tem uma palavra de Deus sobre a nossa vida, a gente tem que escolher ela. Se tiver que escolher entre a opinião do homem e a palavra de Deus, a gente vai pela palavra de Deus. E eu tinha uma palavra de Deus sobre a vida do meu filho, sobre a minha vida. E o hospital me ligou. Eu continuei indo nas minhas consultas dos pré-natais. Mas para aquele médico eu não voltei. Falei, Satanás, tu não vai dar sentença de morte para o meu filho, não. E quando eu cheguei no pré-natal, a médica meio que quis dizer assim, talvez se você não fizer esse exame, você não vai poder ter o seu filho no hospital. Eles vão barrar, porque precisa de todos os exames. Eu digo, tá certo. Porque dentro de mim, eu dizia, o Senhor faz eu dar a luz até no banheiro.
chegou o dia do meu filho nascer. E o hospital começou a marcar, desmarcar a consulta. E o Senhor falou comigo: levanta, chama o meu exército para orar com você. E eu brinco que eu falo que eu liguei para as irmãs dos coques, mandei mensagem e disse: vamos todo mundo orar. Que o inferno está trabalhando, mas o meu filho tem uma palavra de Deus sobre a vida dele. E ele vai nascer. E até que tudo conduziu, e quando eu estava na sala de parto, eu já tinha tomado anestesia. Eu não percebi que a médica tinha estourado a minha bolsa. Foram 9 meses de uma gestação muito difícil, como alguns sabem, mas o foco não sou eu, só quero que você entenda. É que eu falei: Deus, eu só quero ter certeza e convicção que o Senhor está aqui. E eu falei com o Vitor: amor, eu preciso ir no banheiro. Ele: tem certeza? Precisa de ajuda? Não, vou só. Eu precisava ir só porque o que eu ia fazer, ele ia reclamar comigo. Quando eu me tranquei no banheiro, minha bolsa já estourada, eu me prostrei diante do Senhor, porque todos os dias daquela gestação eu me prostrei diante de Deus. Eu falei: Deus, não é hoje que eu não vou me prostrar. E eu me prostrei sozinha ali dentro daquele banheiro, com a barriga já pendurada. Eu falei: Deus, o Senhor me fez chegar até aqui, o Senhor vai comigo até o final. E se tem uma coisa que eu quero ver aqui, antes de ver a face do meu filho, é a tua face. Eu quero ver o Senhor aqui nesse quarto, ó Deus. E ali eu comecei a clamar com a barriga já quase pela boca, como a gente diz a história. Pois me levantei, me recuperei. E cada ultrassom, cada contração que dava forte, eu clamava, eu adorava. Porque as cadeias, as prisões, as provações não podem impedir de eu e você adorarmos ao Senhor. E a gente precisa ter essa convicção, porque isso vai demonstrar o tamanho da nossa fé. E quando eu comecei a entrar em trabalho de parto, eu já estava fraca ali, não tinha mais jeito. E Satanás, ele é tão astuto, ele entrou no meu quarto. E ele começou a dizer para o meu esposo: ela vai morrer. Ela vai morrer, ou é um ou é outro. E meu esposo começou a interceder ali. Eu tinha 2 intercessores, Jesus e o meu esposo. Porque naquele momento eu já não conseguia mais interceder. E eu dizia: Jesus, eu estou sem força. Porque foram 9 meses de muito desgaste. E Deus me deu graça e meu filho nasceu com saúde, com coluna, com pé, com tudo. Quando os discípulos olham ali, aquela tempestade é uma mistura de fé, uma mistura de incredulidade. Eles estão também impacientes com o sono de Jesus. Nós vamos perceber também eles um pouco rixosos, rudes. Porque eles chegam a insinuar que Jesus não estava nem aí com a situação dele. Quantas vezes nós nos achegamos a Deus para insinuar como se Jesus não tivesse nem aí pelaquilo que a gente está passando. E eu aprendo que grandes tribulações são severos testes de fé. Então Jesus vai dizer para eles: por que temeis, homens de pequena fé? Antes de repreender a tempestade, Jesus vai repreender a fé dos discípulos. E não é que Jesus não podia acalmar eles naquele momento. A questão é que é mais fácil acalmar uma tempestade do que um coração aflito, do que um coração que não confia em Jesus. Jesus repreende o vento e a Bíblia vai dizer que houve calmaria. Porque confiar nele é escolha. Confiar em Jesus é decisão. E ele é tão bom que nos deu o livre-arbítrio de decidirmos no meio da tempestade se vamos confiar nele ou não. Cabe a nós decidirmos se no meio das águas entrando, açoitando nossos barcos, vamos continuar confiando em Jesus. Algumas versões vai dizer que houve bonança. Mas no hebraico tá dizendo assim que houve uma calmaria total. Houve uma calmaria
entendo, queridos, que não importa o tamanho da tempestade, ela jamais será maior do que a palavra de Deus sobre as nossas vidas. A tempestade jamais será maior do que aquilo que Deus determinou para nossas vidas. Porque Ele não perde o controle de nada. Tudo está no centro da sua vontade. E será que nós, sabendo nessa manhã de que Jesus tem autoridade para acalmar vento, tem autoridade para acalmar tempestade, nós podemos confiar nele nessa manhã de uma forma diferente? Podemos olhar para nossas tempestades pessoais e entender, saber e ter convicção que ele pode nos acalmar. O homem, ele não acalma, mas o Senhor dos Exércitos, ele é aquele que acalma. Ele é aquele que faz a tempestade parar. Mas ele quer ouvir de nós, filhos, em meio à tempestade, que ela ainda é grande, que ele continua o mesmo e que ele não mudou. De onde vem, queridos, uma tranquilidade em meio à tempestade? Filipenses capítulo 4 vai falar, sabe de onde vem? Vem dele, que é a paz que excede todo entendimento. É dele que vem. Agora não tem como a gente sentir, ter essa paz que excede todo entendimento, se a gente não conhece a Jesus. Eu não posso transbordar de paz em meio à tempestade se eu não conhecê-lo. E eu só posso conhecê-lo através da oração e da palavra. Não há outro caminho, só através da oração e da palavra. E quando nós não oramos, quando nós não lemos a palavra, nós estamos ignorando a Deus. Eu queria que você pensasse sobre isso. Porque a gente tem muita preocupação, às vezes, em ignorar certas coisas nas nossas vidas, até algumas pessoas. Mas quando não oramos, estamos ignorando a Ele que está ali o tempo todo nos esperando. Uma coisa que eu sempre falo com Esther: eu, sua mãe, eu posso não te ouvir. Eu posso falhar com você. Vai ter dias que eu não vou nem te entender, mas tem um que você pode se trancar no quarto e ele vai te entender. Então, nos dias que eu estou assim, um pouco mais estressada, assim, sem paciência, eu olho para ela, ela já sabe. E quantas vezes ela vai e se tranca no quarto dela. Eu disse a ela, só tem dois caminhos, minha filha. Ou é a oração ou é a palavra, para acalmar essa tempestade aí dentro de você. Não tem outro caminho. Então nós não podemos achar que vamos ter paz em meio à tempestade se não nos relacionarmos com Ele. Não importa o nível que você acha que já chegou em Deus, o nível que você acha que já teve de experiência em Deus, Ele sempre terá mais. Ele é uma fonte inesgotável. A Bíblia diz que quando Moisés vai subir ao monte, alguns líderes ali do povo sobem com ele, e a presença de Deus já estava ali. E quando a presença de Deus já está ali, aqueles líderes já se têm por satisfeito e eles vão comer. E a Bíblia diz que Deus participa daquele momento ali que eles estão comendo. Só que Moisés e Josué não se contêm e vai subir mais um pouquinho. E quando Moisés e Josué sobem mais um pouquinho, a Bíblia diz que eles já entram em outro nível. Só que agora Josué vai ficar e Moisés vai mais um pouquinho. E é nesse pouquinho que Deus vai se revelar para Moisés de uma forma diferente. E eu entendo aqui que sempre há um nível a mais em Deus que eu posso ir. E eu não posso me contentar com o nível que eu estou. E nós temos que ser sinceros, queridos, ao olharmos para dentro de nós e dizer: Senhor, eu não quero mais esse nível.
eu faço essa oração, Senhor, eu estou achando que eu estou muito... Já me acostumei. O Senhor tem que me sacudir, fazer uma coisa diferente. Me dê um desafio diferente, um jejum, alguma coisa, mas eu não quero ficar nesse nível. Eu não quero me acostumar, Senhor. E sabe o que é interessante? É que os discípulos, eles estavam acostumados a ver o avivamento externo. Eles estavam acostumados a ver Jesus operando do lado de fora, cego enxergando, surdo ouvindo, paralítico andando. Mas o Senhor falava comigo que o verdadeiro avivamento, ele começa aqui, ó. O verdadeiro avivamento é quando a palavra está aqui dentro e eu começo a praticá-la. Não adianta só saber a palavra. Eu não vou ser avivada de forma verdadeira se eu não pegar a palavra e inculcar ela dentro de mim e buscar viver ela. Não tem como. E o avivamento que é externo, ele dura pouco. O avivamento que é só por fora, ele não nos mantém firmes na hora da tempestade. Do contrário, faz a gente ter medo. Mas o avivamento verdadeiro, quando a palavra está gravada no nosso coração, esse sim faz a gente passar pelas tempestades e ter a convicção que Jesus não alterou aquilo que ele disse sobre a nossa vida. Que ele não mudou e que ele continua sendo o mesmo. Um comentário bíblico da Bíblia hebraica textual vai dizer que a fé é sempre uma reação humana ante a ação divina prévia. Eu não posso demonstrar minha fé somente quando eu enxergo. Eu não sou Tomé. Eu demonstro a minha fé sem enxergar. Sem enxergar, eu creio porque eu ouvi a palavra. E a fé vem pelo ouvir a palavra. E o texto vai encerrar dizendo que os discípulos fazem esse questionamento: quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Como eu falei, os discípulos estavam admirados agora a ver Jesus acalmando a tempestade. Talvez eles acharam que já tinham visto muito. E não importa, queridos. Ainda não vimos o suficiente. Tem mais para vermos Jesus fazendo. Quando você pensar em colocar Jesus numa caixa, ele vai te surpreender. Esses dias nós fomos uma visita e era de uma pessoa que estava com câncer. E eu estava orando, jejuando pelaquela vida. E eu falei: Deus, eu já vi muitas coisas, mas eu nunca vi cura de uma doença como essa. Parece que foi só eu falar que Deus disse: agora é que você vai mesmo. E eu vendo lá os meus irmãos orando, todos juntos, intercedendo pelaquela vida. E eu fiquei vendo Deus fazer as coisas mais calada. Até que um dia, do nada, numa manicure, quem me deu a notícia foi a manicure, que aquela pessoa tinha sido curada. Eu estava lá, assim, conversando, do nada. Ela falou: Nara, você sabe quem é fulano? Eu, fulano? Sim, Deus curou essa pessoa de câncer. Eu falei: que é assim, assim, assim? Eu queria ter certeza. Sim. Eu falei: meu Deus, o Senhor fez eu sentar na manicure para ouvir da boca dela que o Senhor fez, que o Senhor ainda cura, que o Senhor ainda opera. Deus é bom, queridos. E o poder dele não está limitado. Eu falei: tá bom, Jesus, agora eu vi uma cura de uma doença assim que a gente fica: uau, será que vai acontecer? Mas eu aprendo é que nós devemos adorar sem ver sinais. Será que eu e você somos capazes de adorar o Senhor sem ver sinais? No meio da tempestade, no meio do barco sendo balançado, com águas entrando. Será que ainda há em nós uma adoração verdadeira, que não precisa que Jesus prove nada para a gente continuar adorando, continuar crendo nele, e não só apenas uma empolgação? A Bíblia diz
Moisés sobe ao monte e Arão está lá embaixo junto com aquele povo. E o povo começa a ficar impaciente. Arão vai recolher do povo o ouro, vai fazer o bezerro, como nós conhecemos a história. Mas tem algumas versões bíblicas que trouxe algo interessante para mim. É que a Bíblia diz que vendo Arão, que o povo ficou empolgado com o bezerro, ele construiu um altar para o bezerro. E eu aprendo aqui que empolgação não vai me levar para o caminho certo. O povo ficou muito empolgado e fez aquele homem que também tinha sido levantado por Deus, construir um altar para um Deus que não se comparava ao nosso. E não só isso, ele marca uma festa para comemorar no outro dia a construção, o altar do bezerro, dizendo que seria para Deus, mas não era para Deus. Porque tem coisas que é empolgação, e quando é empolgação, pode ser para Deus, mas Deus não vai estar lá. É para Deus, mas é sem Deus. Então, mais importante do que ficarmos empolgados é buscarmos viver verdadeiramente a palavra do Senhor e confiar nele em meio às tempestades, os dias ruins das nossas vidas. Eu quero que você abra agora, por gentileza, Isaías capítulo 40. Eu vou concluir. Eu trouxe alguns trechos do livro que eu estou lendo e eu quero indicar para vocês. O livro mais evangelístico que eu já li na minha vida. Eu estou falando com muito temor e muita honestidade. E o livro se chama O Dia Mau, porque Deus o permite. O livro do nosso pastor Arlindo. Eu já estava com a mensagem preparada. Eu falei, Deus, está faltando mais alguma coisa? Ele falou, tá. Leia o livro do seu pastor. Eu não tenho o hábito de ler livros sem Deus me direcionar. Então eu espero o Senhor ir me direcionando os temas. E chegou o tempo, eu já fui olhar, eu já tinha adquirido esse livro desde 2023, se eu não me engano. Estava guardado lá junto com meus livros de leitura lá. Mas aí o Senhor falou comigo da madrugada do domingo para a segunda, leia o livro do seu pastor. E só na introdução eu fiquei impactada. É porque às vezes a gente não valoriza. Se você adquiriu e não leu, eu te aconselho a ler. E você vai ficar impactado, porque eu amo evangelismo, amo. Inclusive eu tinha dado um de presente para alguém para evangelizar. E eu estava no parquinho essa semana e a mãe da pessoa falou para mim, Onara, que livro bom que você deu para minha filha. Até eu tô lendo. E eu falei, meu Deus, como o Senhor nos constrange. Porque eu dei e eu ainda não tinha lido. Mas Deus me fez ler durante essa semana. Eu tô lendo ainda. E o livro mais evangelístico que tem, eu achei interessante, é que Deus não me deixou ler com mente de cristã. Parece que quando eu abro esse livro, o Senhor faz eu ler como alguém que está lá fora, incrédula, sem esperança. E eu falei, Deus abençoe a vida do nosso pastor. Porque esse livro, assim, entrou no meu top 10. Muito bom. Isaías capítulo 40. Eu quero que a gente leia para responder a pergunta que os discípulos fizeram. Eles falaram, quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. 40, verso 12, eu quero ler o verso 12, o 13 e o 14. Eu vou lhe dizer quem é este que até o mar e o vento lhes obedecem. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra ou pesou na balança o monte e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou
vou instruí-lo. Acaso o Senhor já precisou de conselho de alguém? Necessita que o instrua a respeito do que é bom? Fique de pé, por gentileza. Ele é aquele que disse a Jó: Jó, por acaso você já visitou o depósito de neve e de granizo? Jó, por acaso você consegue sustentar a terra com as tuas mãos? É este que o mar e o vento lhe obedecem, porque ele é poderoso. E no final de Isaías 40 vai dizer: você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, é o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam. E os rapazes tropeçam de tão exaustos, mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Aleluia! Aleluia! Eu queria convidar vocês aqui na frente para nós orarmos. O ministério de louvor pode subir. Queridos, esses versículos mexem comigo. Em saber que os que confiam no Senhor não se cansam, que Ele nos dá vigor. Sim, na caminhada vai ter muitas coisas. Na caminhada nós vamos cansar. Durante as tempestades das nossas vidas, vamos sentir os nossos barcos balançando. Vai ter dias que vamos estar mais desanimados, cansados, exaustos. Mas a palavra dele nos garante que aqueles que confiam neles voarão como águias. E eu estava observando a águia, o voo dela é tão alto que ela consegue observar, enxergar a presa numa longa distância. E são olhos de águias que o Senhor quer nos dar nessa manhã, para que a gente venha olhar para a tempestade e venha entender que ela não vai nos parar. Eu quero declarar nessa manhã que a tempestade, os vendavais, os terremotos não vão nos parar, porque há uma palavra do Senhor sobre as nossas vidas. E eu queria que você falasse com o Senhor hoje e pedisse ao Senhor para Ele aumentar o seu nível de fé, queridos. Não importa o que você já passou e o que você está passando, peça a Ele nessa manhã para que Ele venha aumentar o seu nível de fé, para que você venha enfrentar mais uma